Não sei quantos de vocês já viram esta bandeira, conhecem esse grupinho aqui, essa turminha aqui, mas essa turminha é de um programa de televisão que chama-se Piratas de Chapéu de Palha. É o Jolly Roger. Hoje se tornou um símbolo real de protesto, de resistência e de coragem. O mundo está em guerra, as batalhas estão se travando em todos os lugares, e a juventude está se levantando para reivindicar também liberdade, independência, participação. Ou seja, muitos grupos, centenas de grupos estão lutando por uma bandeira, para serem vistos, para serem ouvidos. Tem mais ainda. No Nepal, milhares de jovens foram às ruas para rejeitar o fechamento das redes sociais e denunciar a censura, a corrupção e também a desigualdade. A verdade é que jovens estão se levantando por todo o mundo, cada um defendendo sua bandeira, seu ideal, defendendo também a sua posição na sociedade. Não é preciso ver muito a televisão, porque nos jornais estamos vendo as pessoas da rua, com seus foguetes, com suas barricadas. O mundo, repito, está em greve e nós, a juventude, também está. Os jovens de todas as idades estão saindo às ruas para chamar a atenção para si mesmo. Mas tem mais. Jovens do Paraguai se uniram a este movimento de esperança e mudanças. Os jovens estão nas ruas, repito, lutando por uma bandeira, por um assunto, por um propósito. E alguém já disse que esta geração é a geração Z, aqueles que são formados no digital, aqueles que estão por dentro da internet, aqueles que usam todas as redes sociais para fazer reivindicação. Todos querendo chegar a um topo, todos querendo chegar a um ideal, serem vistos, serem notados. Mas eu gostaria de contar a história desses dois rapazes aqui. Seus nomes, Carlos e Henrique. Eles estudavam na escola de Boydton, nos Estados Unidos, isto há muito tempo atrás. Eles foram considerados revolucionários também. E Carlos e Henrique estavam conversando no colégio sobre o futuro deles. Carlos perguntava a Henrique: quando você terminar os estudos, quando você crescer e for adulto, o que pretende ser? Carlos disse: não, Henrique, fala você primeiro. O que é que você quer ser? Henrique começou e disse: eu quero ir aonde o homem nunca foi. Sim, mas que lugar é este? Eu não sei ainda. Mas eu quero ser um desbravador, um alpinista, um conquistador de alturas. Eu quero deixar o meu nome na história, disse Henrique. Agora é a sua vez, Carlos. O que você pretende ser quando sair do estudo aqui do colégio do internato? Carlos, sorrindo a sua fisionomia, disse assim: eu quero ser rico, custe o que custar. Quero ser rico. E os dois sorriram, estão aí conversando. Bem, 22 anos passaram. No verão daquele ano, foi passado um telegrama para o presidente dos Estados Unidos. E o telegrama dizia assim: senhor presidente, finquei bandeira americana no Polo Norte. Assinado Henrique Preste. Foi o Henrique o primeiro homem a chegar no Polo Norte. Isto porque ele tinha um alvo, um propósito. Quero ir onde o homem nunca foi. Ele foi o primeiro a alcançar o Polo Norte. Deixou seu nome, a bandeira do seu país lá em cima. Agora se pergunta: e o Carlos? 22 anos depois, onde estava Carlos? Seu nome completo foi Carlos W. Morse. Ele estava preso na penitenciária de Atlanta, na Geórgia, por matar, roubar, sequestrar, porque ele queria ser rico. E ele dizia:
custe o que custar. Dois jovens, dois destinos completamente diferentes. Enquanto um decidiu crescer, subir e fazer o seu nome na história, o outro desceu para o calabouço, para a prisão, sendo uma escória da sociedade. E nós, o que estamos reivindicando em nossos dias? E a juventude adventista que vejo neste momento aqui, qual o seu propósito? Qual a sua bandeira? Onde deseja chegar? Qual é a motivação da sua vida? O que pretende ser neste mundo perdido que precisa ser salvo pela graça de Cristo? Bem, a verdade é que a Bíblia nos traz jovens comprometidos com uma causa maior, uma causa divina. E estes são os jovens adventistas do sétimo dia, que estão buscando seguir o Mestre, que estão buscando conquistar a vida eterna através de Jesus Cristo. Nós temos o exemplo de Deus tomou um príncipe fugitivo e o converteu no maior líder, que foi Moisés. O grande Moisés, que dirigiu mais de 2 milhões de pessoas no deserto e pretendia levá-los para Canaã. Na verdade, Deus também transformou um jovem vendido como escravo, como um governador do Egito, e o seu nome foi José. A verdade é que Deus converteu um pescador impulsivo em um pregador que sacudiu as cidades, que foi Pedro, o grande pregador Pedro. Deus levantou um jovem sem nome para conquistar Canaã, e seu nome foi José. E é sobre a história de Josué que nós vamos falar nesta manhã. Deus usou um missionário espancado e preso para iluminar a noite mais escura do cristianismo, e o seu nome foi Paulo. De forma que o tema desta manhã do Dia Mundial dos Jovens é comunhão em ação. Como sempre digo, falou o homem até agora, fale Deus de agora em diante. Vamos abrir a Bíblia? Aí está a passagem bíblica. Abram a Bíblia em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Vou esperar que todos encontrem a Bíblia, por favor. E eu espero que todos estejam dispostos a ler alguns versos comigo. Não vai demorar. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Estão prontos? Em algum momento eu vou fazer uma pausa, a igreja lê em voz alta, tá bem? Participando desta leitura bíblica. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo de um outeiro, ou seja, no monte, e o bordão de Deus estará em minhas mãos. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Ur subiram no cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, com isso tomaram uma pedra e puseram embaixo dele, e ele nela se assentou. Arão, sustentaram-lhe suas mãos, um de um lado e o outro do outro, assim que eles ficaram com as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou, ou venceu a Amaleque, consumiu Amaleque e o seu povo
ao fio de que mesmo? Da espada. Vamos parar um pouco por aqui, porque o milagre que aconteceu no Vale do Refidim são as lições que tiramos para hoje. Vocês viram que eu entrei com uma espada. Esta espada é muito bonita, mas não é mais bonita do que a outra espada que nós temos. Esta espada, ela é real. É uma linda espada de um grande líder militar. Mas eu trouxe porque, como cristãos, nós temos a nossa espada. Esta pode ser folheada a ouro, mas o ouro mesmo está aqui. O ouro mesmo está na palavra de Deus. Esta é a espada que penetra até juntas e medulas, que transforma corações e transforma pessoas. De formas que os livros que este mundo publicou não se compara ao livro mais lido do mundo, o mais publicado, porque é a palavra de Deus. Acabamos de ouvir de uma batalha chamada Refidim, a batalha dos amalequitas contra os israelitas. Amalequitas era um povo nômade que morava no deserto. E para o deserto, Moisés também tirou o povo do Egito e foi para o deserto. Nesse deserto existe um lugar chamado Refidim, onde moravam os amalequitas. E ali eles se encontraram para a batalha. Moisés, dirigindo aquele povo todo, quando viu que estariam sendo atacados pelos amalequitas, disse para Josué: consiga alguns homens contigo, e você vai enfrentar os amalequitas. Naquele momento era uma luta desigual, de forma que os amalequitas eram muitos, e eram ferozes, sanguinários. Como é que a igreja e os homens de Israel iriam lutar contra os amalequitas? Amaleque, ele era neto de Saul, e por anos guardou muito rancor para com o povo de Deus. Agora já homem, soldado, bravo, reuniu um grande exército e estava prestes a derrotar Israel. Foi nesse momento que Moisés disse: Josué, chama alguns homens. A Bíblia não diz quantos homens faziam parte do exército de Israel. Não eram tantos diante dos amalequitas. Mas Moisés disse: Josué, você vai para o vale do Refidim. Você vai enfrentar os amalequitas, enquanto eu vou estar no cume de um monte. Comigo vai estar 2 pessoas. E o nome deles está aí, acabamos de ler. Vocês podem me repetir? Arão e Ur. Eram jovens que auxiliavam Moisés. E eu gostaria que vocês vissem aqui. Parou de passar? Me ajude, por favor. Isso. Então a pergunta muda agora. Não é mais o que os jovens podem realizar, mas a verdadeira pergunta é: o que Deus pode fazer com os jovens que estão sobre a bandeira da cruz e comprometidos com a vida e com a causa eterna? Eu gostaria de mostrar, sim, eu gostaria de mostrar aí Moisés. Moisés sendo amparado com o cajado de Deus, ou com a vara do Senhor, enquanto ele estava com as mãos levantadas, estão vendo segurando as mãos, ou seja, Israel guerreava e vencia. Mas quando suas mãos baixavam, nós acabamos de ler, era Amaleque que vencia. De forma que um milagre impressionante aconteceu. E nós precisamos conhecer o caminho para o chamado do jovem adventista. Primeiro, aliste-se uma causa. Em Êxodo 17 diz:
Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou: escolhe alguns homens e vai lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no monte e o bordão de Deus estará conosco. Desde o início, Josué e todos os seus soldados tinham a plena certeza que a vitória não era por meio deles, da espada deles. Quem na verdade conquistou a vitória em Refidim? Foi Josué lá no vale ou foi Moisés com as mãos levantadas? Moisés, com certeza, com a vara do Senhor, é que trouxe a vitória sobre Israel. Isso para nos lembrar que toda vitória vem do Senhor. Nós por nós mesmos não conquistamos nada. Nós por nós mesmos não temos força para vencer o inimigo. Aliás, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Nossa batalha é contra quem mesmo? As potestades, os principados do céu. Contra o inimigo de Deus, que se torna nosso inimigo também. Em segundo lugar, o chamado feito aos jovens é que a comunhão é a base de tudo. Êxodo 17 diz: quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, baixava suas mãos, Amaleque vencia. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, Arão e Ur sustentavam suas mãos em Moisés, de um lado e de outro, como nós lemos agora. Assim as mãos dele ficavam firmes até o pôr do sol. E até o pôr do sol, até o final do dia, houve vitória de Deus. Vitória do povo de Israel. E eu estou falando nesta manhã para o Israel moderno. Um exército de homens e mulheres e jovens que lutam com a bênção de Deus. Todos nós temos lutas, todos nós temos inimigos, e o maior de todos eles é o próprio pecado. A nossa luta é diária, mas a nossa bandeira é a bandeira de Cristo, crucificado na cruz, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade. Mas precisamos estar alistados nessa batalha. Precisamos aceitar que a comunhão entre jovens e os seus semelhantes, a comunhão e a união devem estar juntos na igreja que você e eu fazemos parte. Vamos passar um pouco mais? Aí está Moisés que nós falamos. Josué, meus amados, representa os jovens que entendem que o seu chamado, unir-se à maior causa de todos, de lutar a batalha da fé e ter a comunhão e a missão. Escreveu a senhora White, a profetisa do Senhor, com um exército de obreiros, como que pode fornecer nossa juventude, quando devidamente preparada, quão depressa a mensagem do Salvador crucificado, ressurgido e prestes a vir será apresentado. Estamos perto aí da Semana do Calvário, o maior movimento adventista, o maior movimento cristão. E isso requer que a juventude estejam listada, que os jovens estejam combatendo junto com a igreja se unindo à liderança da igreja, o ministério jovem se unindo ao ministério pessoal, e todos, exatamente todos, chamando pessoas para conhecer o reino de Deus. Não percamos tempo. Nós não fomos convidados para começar uma obra, amados. Nós fomos chamados para terminar esta obra e que Cristo volte logo. Precisamos ter essa consciência. O chamado de Deus continua. Então o grande Michael Jordan, aqueles que gostam de basquete estão lembrados, disse uma vez: o talento vence jogos, mas o trabalho em equipe vence um campeonato. Na obra do Senhor não se trabalha sozinho. Na obra do Senhor é um conjunto. Ninguém é estrela. A igreja mesmo é uma constelação iluminada por Jesus Cristo, o sol da justiça. De formas que jovens
Não sejam espectadores, busquem a comunhão, uma força com os outros que amam a Deus, e vocês verão como juntos o corpo de Cristo pode conseguir vitórias impossíveis para uma pessoa só. Na pregação do Evangelho, na obra de evangelizar, se houver uma comunhão, e esta comunhão em ação, muitos milagres ocorrerão aqui na Igreja de Deus. Itararé precisa este ano mostrar a toda a sua comunidade que Cristo voltará e que nós estamos bem perto da cruz do Calvário para participar. Vejam aí Josué falando os demais jovens, chamando os demais jovens para pelejar. De formas que, em terceiro lugar, está comunhão e ação. Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. E Moisés edificou um altar. E lhe deu o nome de: o Senhor é minha bandeira. O Deus das promessas exige ação. O segredo de Josué era a sua comunhão com Deus, que o impulsionava a agir e confiar plenamente nas promessas. As promessas da Bíblia estão escritas aí, onde diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenham medo de se levantar, não tenham medo de gritar bem alto o nome de Jesus, não tenham medo de chamar as pessoas ao pé da cruz. Este ano será um ano de muitas vitórias para a Igreja de Itararé. Vai ser um ano de muitas vitórias e de muitas conquistas em nome do Senhor. Para terminar, a Bíblia é nossa espada, capaz de penetrar a alma. Usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sua espada está afiada, jovem? É para pensar. Queridos irmãos e irmãs, a espada está afiada, ou seja, você está estudando a palavra de Deus, medita e busca comunhão com Deus. Use a espada não apenas para lutar suas próprias batalhas, mas para cumprir o grande chamamento de Deus, a grande convocação de Deus. Você estuda a Bíblia só para você mesmo, para vencer somente suas debilidades, ou usa a Bíblia para mostrar ao seu vizinho, seu colega de trabalho, ou dentro do ônibus onde você está? Ou seja, estejamos afiados na palavra de Deus, colocando sempre a espada do Espírito em primeiro lugar, e assim muitos conhecerão a verdade em Jesus Cristo. A história termina quando as duas gerações se unem em um altar que se chama Jeová Nissi. Está na Bíblia e está no grego. Jeová Nissi significa: o Senhor é minha bandeira. Hoje não somos chamados para levantar qualquer bandeira, mas uma bandeira de vitória, bandeira da cruz de Cristo, e levantá-la com comunhão e missão. Nesta manhã do dia do Senhor, eu quero convocar a juventude, em primeiro lugar, a que se coloque em pé e dizendo assim: eu quero lutar por Cristo, eu quero ser um soldado usado por Cristo. Vejam aí, Josué, terminando sua batalha glorioso. Jovens, o primeiro convite é para vocês. Quantos jovens que estão aqui desejam nesta manhã do Dia Mundial dos Jovens de se colocar em pé e dizer assim: eu quero ser usado por Deus para a conquista de almas? Fiquem em pé. Os jovens da idade de 15 anos a 35 anos. Isso, vamos conhecer os jovens em primeiro lugar. Tem mais jovens essa igreja. Essa igreja tem mais jovens. Irmãos da igreja, irmãos veteranos, irmãos da terceira idade. Vejam, os jovens estão de pé, se comprometendo no evangelismo desta igreja, a convidarem também as pessoas a pregar o evangelho, a dar um testemunho. Agora, pergunto aos demais que estão assentados:
são os veteranos da igreja, os pais, as mães, os tios e tias. Quantos querem se unir aos jovens nessa batalha de conquistar almas, fiquem em pé também. Amém. Sim, porque a comunhão em ação são todos. Não são só os jovens, não é só a liderança da igreja, não é só o pastor, é a união de todos que traz conquistas espirituais para a igreja. Há um belo hino do Inário, que deve ser a sua e a minha resposta. E nesse hino diz: vitória em Cristo, eterna vitória. Esse mundo está lutando por vitórias que são passageiras. Um país invadindo o outro, querendo tomar outro país. Essa bandeira deste mundo é efêmera. A bandeira deste mundo é passageira. Mas a bandeira do jovem adventista, a bandeira do povo do Senhor, é uma bandeira eterna. Se você quer responder ao Senhor, faça desse hino a sua resposta, é a minha resposta para Deus.